Bem-vindo de volta ao Rich Connection. Esse é o nosso último dia, o último episódio de Conexão Criptoativos. E esse é um tema super especial para mim. Eu já venho pesquisando, estudando sobre essa tecnologia, esse mercado, desde 2013, então lá se vão 8 anos, mais de 8 anos, e eu sou um grande fascinado, entusiasta do assunto, entusiasta da ideia por trás do Bitcoin, e fico muito contente que nesse período todo, depois de tudo que eu escrevi em artigos, o meu livro Bitcoin, a moeda na era digital, o meu canal no YouTube com todos os vídeos que eu produzi, eu fico muito feliz de ver o estágio que hoje nós estamos e o nível de percepção e aceitação que a tecnologia tem no mundo, no mercado financeiro, no mercado tradicional, e especialmente agora em 2021, onde o Bitcoin e vários outros criptoativos batem máximas e recorde de preço. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas mais do que isso, é cada vez mais percebido o valor que tem esse ativo, o valor que tem essa tecnologia, que é realmente disruptiva. E eu vou mostrar bastante sobre o Bitcoin hoje, sobre os demais criptoativos. Vai ser uma conversa com o nosso convidado, o Davi Lavan, já vou apresentar ele, que ficou muito bacana, e a gente vai mostrar aqui os principais trechos, e como sempre, a conversa na íntegra está disponível aqui abaixo também, você pode assistir toda a nossa conversa. Mas eu também quero fazer um anúncio aqui em primeira mão, porque como eu comentei no nosso primeiro episódio Conexão Global, o Rich Connection é um conteúdo preparatório para a nossa nova turma do curso Ciclos de Mercado, que vamos abrir as inscrições no dia 19 de abril. E uma das coisas que mais me pediram nas últimas turmas era um conteúdo mais aprofundado sobre Bitcoin, sobre blockchain, sobre criptoativos. E a gente atendeu esse pedido e vamos ter, além dos ciclos de mercado, um curso também sobre Bitcoin e criptoativos inteiramente produzido por mim, que é algo inédito. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas sem mais delongas, vamos entrar hoje então já na nossa aula sobre criptoativos, conexão criptoativos. Vamos à aula. Se você ainda não assistiu aos demais episódios do Rich Connection, todos eles ficam disponíveis para serem assistidos até 18 de abril, domingo, às 23 horas e 59 minutos. E nesse último episódio eu deixei para o final, para fechar com chave de ouro, um assunto que eu gosto muito e que é muito importante, que todo mundo deveria conhecer, e que apesar do estágio onde nós nos encontramos de aceitação, de entendimento dessa tecnologia, ainda assim há muito ceticismo, há muita descrença, e eu entendo porque eu também já estive lá, e eu quero tentar justamente a desmistificar vários dos pontos sobre o Bitcoin e criptoativos. E o nosso convidado é o Davi Lavan, que é um engenheiro e que tem vasta experiência nesse mercado, teve uma passagem pela gestora brasileira Hashdex e está, já faz 2 anos, na Bitwise Investment, que é uma gestora americana, uma das maiores do planeta, e ele trabalha justamente na área de research, então de pesquisa sobre esse mercado inovador. E depois da minha apresentação inicial, onde eu vou falar mais sobre o Bitcoin, a segunda parte será justamente o trecho principal da nossa conversa, onde a gente fala sobre os demais criptoativos. Mas renovo o convite para depois assistir a conversa na íntegra, clicando no link aqui embaixo. Então, dados esses recados iniciais, deixa eu passar já aqui a nossa apresentação. Os pontos principais que eu quero passar para vocês, então, é a gente entendendo o Bitcoin primeiro como uma nova tecnologia, uma disrupção tecnológica, e ao mesmo tempo acabou se tornando também uma nova classe de ativos. E aí na segunda parte vamos falar então sobre todos os criptoativos e a tecnologia além do Bitcoin, e onde a gente entra na conversa com o Davi Lavan. Então, falando primeiro sobre o Bitcoin, não dá para a gente começar não falando sobre preço, porque obviamente é o que chama a atenção de todo mundo. O Bitcoin subiu tantas vezes, já subiu tantos por cento, é agora tão valioso ou tem tantos por cento do valor de mercado do ouro, já ultrapassou o valor de mercado de grandes empresas mundiais. Então, aqui para mostrar, esse é o preço do Bitcoin, que chegou em 2021, chegou a bater quase 62 mil dólares em março, e agora em abril de 2021 está aqui testando o teto ao redor de 60 mil dólares.
Isso significa que, quando ele começou, o Bitcoin não valia nada, não tinha preço de mercado. E hoje ele tem esse nível de valorização. E sim que a gente teve alguns momentos de bolha na história do Bitcoin, como foi lá em 2017, que chegou a quase 20 mil dólares, depois teve uma correção e caiu para 3 mil dólares em 2018, quase um ano depois. E a gente teve também em 2013 algo parecido, mas apesar desses momentos onde poderíamos ter tido uma exuberância momentânea, há valor, há utilidade na tecnologia, há valor no ativo e por isso ele acabou capturando tanto valor em 2020 e 2021. E se a gente comparar apenas o último ano, aqui eu botei o gráfico no último ano, a cotação do Bitcoin em dólares, que subiu 767%, mas em reais, por conta da depreciação da nossa moeda, o Bitcoin chegou a subir mais do que isso, 843%. Então quem teve essa alocação no último ano, teve esse nível de valorização. E é claro que vem sempre a expectativa, bom, será que ele vai seguir subindo nessa magnitude, nesse nível de preço nos próximos anos? É difícil saber, mas sim que ainda há potencial e bastante, mas não vai ser multiplicação todo ano de duas vezes, e um ganho exponencial sem fim. Em algum momento, ele deve estabilizar. E esse momento, na minha avaliação, é pelo menos em algum valor de mercado compatível com o valor de mercado que hoje tem o ouro. O ouro tem valor de mercado na casa de 12 trilhões de dólares. Todo o estoque de ouro que já foi extraído e está em existência na Terra, multiplicado pelo preço do ouro, daria cerca de 12 trilhões de dólares. O Bitcoin está bem abaixo disso, é cerca de 1 trilhão de dólares. Será que não pode abocanhar 25% do valor de mercado de ouro, que seria mais na casa de 3 trilhões de dólares? Na minha avaliação é possível, mas é uma questão de timing, pode ser no ano que vem, pode ser mais 2 anos, ainda há potencial, mas são ativos voláteis, especialmente os demais criptoativos, então é sempre importante saber que uma alocação em criptoativos não deve ser a sua alocação principal na carteira. Então é um dinheiro de longo prazo, tenha sempre cuidado, saiba onde você está alocando e não tome decisão apenas com base no que a gente está falando aqui, nessa conexão criptoativos, ou que você viu na internet, um vídeo específico. Faça o seu estudo dever de casa e conheça onde você está alocando o seu dinheiro. Dito isso, deixa eu passar então para a gente falar dos principais mitos do Bitcoin, porque esse é um dos pontos realmente importantes. E eu vou tentar fazer aqui um bate-bola bem rápido, porque eu vejo muita gente dizendo, olha, eu não confio no Bitcoin. Primeiro porque eu não sei quem criou, porque é pirâmide, porque não tem lastro, ninguém controla, podem copiar e criar novos Bitcoins, a rede gasta muita energia e os governos vão acabar proibindo. Então vamos falar de cada um desses de forma bem rápida para tentar desmistificar as principais críticas ou pontos de ceticismo de quem ainda não entrou nesse mercado e tem alguma ressalva. Então, primeiro, não sei quem criou. Isso de fato não importa. Não sabemos a real identidade do Satoshi Nakamoto, que foi quem criou o sistema, mas a verdade é que hoje o sistema roda de forma descentralizada em milhares de computadores, em milhares dos chamados mineradores, que são aqueles que emprestam força computacional para prover segurança para a rede. E o protocolo, que são as regras do sistema, ele está aí para qualquer um analisar. Os códigos do sistema, eles são abertos, qualquer um pode inspecionar, auditar os códigos, e o sistema roda apesar do seu criador. E pouco importa se o Satoshi Nakamoto, se a sua identidade fosse revelada, não se alteraria em nada, porque a sua figura não importa para a existência do sistema. E o que é bacana é que tudo que está, desde da primeira mensagem enviada pelo Satoshi Nakamoto a uma lista de discussão de criptografia online, onde ele anunciava a criação do Bitcoin, tudo está devidamente registrado, as trocas de mensagens, nos fóruns de discussão, depois com o código que foi disponibilizado em 2009, tudo pode ser inspecionado, então, a não ser pela real identidade do Satoshi Nakamoto, todo o resto é completamente transparente e pode ser conhecido por qualquer pessoa, basta curiosidade e tempo e de ir atrás dessas informações. O segundo mito sobre pirâmide, bom, o Bitcoin é um ativo como é o ouro.
É uma commodity digital, então ele não provê nenhum rendimento, não tem nenhum tipo de retorno, taxa de juros, nem nada. É apenas um ativo e que as pessoas enxergam valor e por isso ele acaba se valorizando. Mas é importante frisar que há sim golpista, há empresas que prometem retorno em Bitcoin, dizem que vão investir os seus Bitcoins girando em algum mercado, tradando, enfim, não importa, mas prometem algum tipo de retorno e usam o Bitcoin como isca para suas vítimas. No fim das contas, não tem nada de Bitcoin nesse investimento, é apenas uma isca para atrair vítimas para golpes financeiros, pirâmides financeiras. Mas isso nada tem a ver com o Bitcoin. O Bitcoin em si não é uma pirâmide financeira, é importante que isso seja dito. Então sempre desconfiem de qualquer oferta de investimento prometendo retornos com o Bitcoin. Tá? O Bitcoin não rende absolutamente nada. Vamos lá? Segundo, não tem lastro. Essa costuma ser uma crítica dos economistas, mas a verdade é que isso também não importa. O que a gente precisa saber é que o Bitcoin tem uma escassez que, embora seja digital, e essa é uma das suas grandes inovações, essa escassez, que é a sua limitação de quantidade, e o máximo que foi definido lá no protocolo é de 21 milhões de unidades, e isso pode ser inspecionado por qualquer pessoa a todo instante, todas as transações são públicas, todos os Bitcoins que foram criados até a sua última casa decimal, tudo é verificável a qualquer momento. E esse máximo de 21 milhões não pode ser burlado. Se alguém tentar burlar a regra do sistema e emitir mais bitcoins do que a regra do momento permite, a transação será rejeitada pelo restante da rede. Então, o não ter lastro, na verdade, pouco importa, porque a escassez é garantida pelas regras do sistema e pela auditabilidade. Isso é, todo mundo está constantemente monitorando, auditando tudo que acontece na rede. Então a sua escassez está garantida. O seu valor de mercado depende da demanda, mas a quantidade de bitcoins, isso não pode ser burlado. Outro ponto importante, ninguém controla, não tem uma autoridade central por trás. Sim, que essa é uma das grandes inovações e quebras de paradigmas, e eu não vou nessa nossa exposição aqui explicar em detalhe como funciona, mas o fato é que, apesar de não haver uma autoridade central, todos os usuários, todos os mineradores estão constantemente monitorando o sistema e fazendo com que as regras sejam cumpridas à risca. Então, de certa maneira, todo mundo controla o sistema. Não há uma autoridade específica, uma empresa por trás, mas sim há um alto nível de auditabilidade e de controle por todos os usuários. Então, na verdade, se ninguém controla, é muito melhor do que ninguém controla, porque todo mundo controla. Então, é um ponto importantíssimo. E é um ponto também que eu vejo as pessoas criticarem, mas qualquer um pode copiar os códigos do Bitcoin e criar um novo Bitcoin, como já foi criado com o Litecoin ou com alguma outra criptomoeda. E de fato, isso acontece, mas isso não mina a escassez do Bitcoin. Um Bitcoin continua sendo apenas um Bitcoin dentro da sua rede ou do seu blockchain, que é o nome dado ao livro contábil onde estão registradas todas as transações e todas as criações de novos Bitcoins, mas um Bitcoin só é um Bitcoin dentro desta rede. Se alguém criar um novo sistema de chamar ao Bitcoin Urich, é um novo Bitcoin, não é o Bitcoin original. A gente pode dizer, bom, mas agora a gente tem um novo ativo, digamos que é um novo ativo ou um novo elemento na tabela periódica dos criptoativos. Sim, é verdade, e ele pode competir pelo bolso do investidor, mas ele não mina a escassez do Bitcoin original. E como a gente vai ver depois, há uma proliferação de criptoativos, há milhares deles, e isso não significa que eles fizeram com que o Bitcoin fosse menos escasso. Pelo contrário, são novas formas, novos ativos dentro desta classe. Aí o ponto também importante sobre a rede gastar muita energia. Essa costuma ser uma crítica que, na verdade, ela poderia ser feita para qualquer indústria de aço, a indústria do minério de ferro, ou a indústria do varejo, do atacado, assim. É mais uma indústria que, claro, consome bastante energia, mas essa energia ela não é desperdiçada. Essa energia ela é fundamental
para manutenção do sistema, para a segurança do sistema. E essa energia ela é gasta pelos mineradores. E os mineradores são recompensados com novos bitcoins à medida que eles vão provendo força computacional e registrando as transações no blockchain. E apenas os mineradores que podem realmente dizer se está havendo um desperdício ou não. E enquanto for rentável minerar Bitcoin, prover segurança para a rede, seguirá havendo gasto de energia. Mas assim como qualquer indústria, os mineradores também estão a todo instante buscando formas mais eficientes e que gastem menos energia para poder minerar e executar essa tarefa fundamental para a rede. Então, embora pode ser uma crítica válida, entendo sim que gasta muita energia, é para qualquer indústria e não apenas restrita ao Bitcoin ou aos demais criptoativos. E por fim, o ponto de que governos vão proibir em algum momento. A verdade é que hoje a tecnologia está tão difundida, e eu converso sobre isso com o Davi Lavan também, depois vocês podem conferir na conversa na íntegra. O fato é que hoje há tanta gente dentro de governos, de agências reguladoras, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Brasil também, que uma medida tão dramática de proibir a posse, por exemplo, ou o uso, hoje é altamente improvável. E mesmo que isso venha acontecer em algum futuro, e em teoria isso pode acontecer, muita gente inclusive diz, olha, se isso acontecer, o preço do Bitcoin vai até a subir. É possível. Mas eu dou um argumento adicional. Se chegarmos em algum momento em que governos como, por exemplo, o americano, tentará proibir o Bitcoin, é porque a situação econômica, a situação financeira é tão drástica, é tão catastrófica, que talvez muitas pessoas vão até escolher utilizar e manter seus Bitcoins e nem se preocupar com uma lei desse tipo. Mas enfim, é algo altamente improvável hoje em dia, mas como as pessoas falam bastante sobre esse ponto, eu não queria também deixar de trazer aqui para vocês, então não me evadir de nenhuma das críticas usuais que o pessoal traz sobre o Bitcoin. Então, para a gente seguir nessa breve apresentação, qual é a tese do Bitcoin como investimento? Então, primeiro é que ele é considerado um ouro digital, ele é escasso pela sua natureza digital, pelas suas regras. Então é uma reserva de valor digital e eu boto entre parênteses potencial. Por que potencial? Porque ele ainda não chegou no mesmo patamar de aceitação e de percepção de valor como o ouro. O ouro tem milênios, o Bitcoin tem 10 anos ou 12 anos. Então calma, ainda não chegou nesse ponto, mas é potencialmente uma reserva de valor. É um ativo inconfiscável, ninguém pode roubar os seus bitcoins usando com segurança, e isso é uma das nossas aulas no curso sobre Bitcoin e criptoativos, é como utilizar com segurança, como usar uma carteira, porque essa é uma preocupação de muita gente, e corretamente, e é preciso seguir todos os passos de segurança para conseguir utilizar uma carteira e fazer com que ela seja realmente inconfiscável. Então esse atributo, especialmente em regimes ditatoriais, autoritários, um ativo como esse é altamente valioso. É na Argentina, é na Venezuela, é talvez na China. Então essa é uma das fontes de valor do Bitcoin. A rede é extremamente segura, como eu disse, são os mineradores que provêm a força computacional. Em termos de rede, de força computacional investida na rede, já é a rede mais potente do planeta há mais de 4 anos e assim, excede a segunda mais potente em milhares de vezes, é realmente impressionante. É uma potencial também proteção contra a inflação de moedas estatais, já que a gente vê bancos centrais, como a gente comentou na primeira aula, no primeiro episódio, de conexão global, o que os bancos centrais têm feito com as suas moedas de impressão de dinheiro, isso não se tem notícia no mundo desenvolvido. Então o Bitcoin, por ser escasso, limitado, também pode ser uma proteção contra a inflação de moedas estatais. E por fim, a gente pode imaginar também que investir, ter uma alocação em Bitcoin, em criptoativos, é talvez uma participação numa tecnologia disruptiva e nascente. Então esses são os pontos que eu queria elencar aqui para vocês, não queria deixar de mencionar. E agora entrando nos criptoativos, além do Bitcoin, a gente vai falar agora, vamos passar para a conversa com o Davi Lavan, porque está muito bacana. Esse aqui apenas como boto de forma ilustrativa,
o site CoinMarketCap, que lista as milhares de moedas, de tokens que foram criadas nos últimos anos. Aqui a gente tem a lista com as 10 primeiras, e é realmente assim, é um mundo fascinante. Então eu deixo vocês agora com essa conversa com o Davi, que ficou muito bacana, e depois assistam também a conversa na íntegra. Seja muito bem-vindo, Davi Lawan, tudo bem? Fala, Fernando, obrigado, um prazer estar aqui. Bacana. Então vamos agora falar de outros projetos, porque a gente fala de criptoativos e tem centenas, milhares, tem tudo que é porcaria lá também. Quando quem quiser entrar no CoinMarketCap, tem de tudo. Tem de tudo. Tem alguns que já morreram, estão quase lá em zero. Mas é engraçado, acho que eu vi alguém falando uma vez que nenhuma cripto vai a zero, né? Fica lá quase zero, mas nunca morre de fato. Verdade. Mas, enfim, a gente tem muitos projetos, e eu lembro quando estava na criação do Ethereum, eu conversando até com um empreendedor do ramo aqui no Brasil, e ele dizendo, cara, esse Ethereum aí pode ser transformador, cara, acho que vale a pena a gente dar uma olhada a fundo. E eu acabei não olhando, até concordei, mas eu acabava sendo até muito preconceituoso, porque eu via que muitos projetos, na minha avaliação pessoal, pareciam que estavam surgindo para criar um novo Bitcoin em termos de, cara, essa é a cripto que vai dar a porrada da minha vida e eu vou aposentar. Não parecia ser, cara, eu quero resolver um problema, essa tecnologia é bacana, é dessa forma que a gente faz. Parecia muito mais como é que eu resolvo o meu problema financeiro, e não um problema tecnológico. Mas, talvez erro meu, preconceito, o fato é que tem muita tecnologia e muita experimentação e muita inovação, e não dá para dizer que o Ethereum não serve para nada e outras redes que estão aí. E eu também gosto de afirmar que o Bitcoin, para mim, foi um choque de humildade, acima de tudo. Porque eu também era cético, desdenhava, achava que era uma besteira. E aí, quando eu li os artigos do Conrad lá, eu falei, cara, eu estava redondamente enganado. Então, eu procuro manter sempre, procuro nutrir esse grau de humildade, e quando eu vejo outras tecnologias eu posso dizer, cara, acho que não tem nada aí, mas posso estar completamente errado. Então, feito esse meu preâmbulo, quais das redes que a gente tem aí em existência que eu posso estar completamente errado e que são muito bacanas? Legal. Não, essa última pergunta, a gente na Bitwise, acho que a Bitwise é a empresa que introduziu a ideia de investir em índice via cripto, né? A gente tem bastante expertise de índice, o Matt, que é o nosso CIO, faz isso há muito tempo, um dos caras que introduziu esse mercado. E a gente acha que esse é um approach muito interessante para quem não quer necessariamente prever qual é o próximo criptoativo que vai andar muito ou qual é o próximo uso de caso que vai se estabelecer. Porque isso é muito difícil de fazer, né? E a gente acha que a ideia de índice funciona muito bem. O jeito que a gente pensa aqui a gente acha que cripto tem alguns usos de caso que são bastante diferentes entre si e que talvez vão requerer redes diferentes para atendê-los, né? Então, o Bitcoin está muito bem estabelecido nessa ideia de ouro digital, ele é imutável, a gente conversou como é difícil de mudar o Bitcoin, alterar o Bitcoin, e isso é uma vantagem do Bitcoin, isso foi feito por design, isso não é visto como um problema. Se você quer um ativo de ouro digital, é isso que você está buscando. Agora, o Ethereum, e a gente gosta muito do Ethereum, a gente inclusive lançou um fundo focado em Decentralized Finance recentemente, o primeiro fundo de índice focado nessa parte do mercado. Então, o Ethereum, ele está respondendo uma pergunta diferente. A pergunta que eu acho que o Ethereum está respondendo não, peraí, o Bitcoin tem todas essas vantagens, mas é muito difícil de você programar o Bitcoin. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre o que é essa ideia de dinheiro programável, né, de programmable money, que acho que é um uso de caso muito grande, que no Bitcoin você consegue fazer, mas de uma maneira limitada, mas no Ethereum você consegue construir coisas do tipo como uma exchange descentralizada, um protocolo de lending, de empréstimos, derivativos. Então, a ideia não, legal, e se eu conseguir usar esses contratos inteligentes para fazer serviços financeiros que o Bitcoin não consegue fazer? Eu acho que essa é a pergunta que o Ethereum está tentando responder.
Olhando, pelo menos até agora, e o Ethereum com certeza ele tá antes, né, ele está mais cedo na curva de desenvolvimento do que o Bitcoin. E ele tem alguns trade-offs que deixa algumas pessoas desconfortáveis. Mas, se a gente olha, pelo menos no que aconteceu até agora, o Ethereum é um sucesso espetacular, né? O Ethereum é uma rede que hoje vale 250 bilhões de dólares, tem todo esse movimento de finanças descentralizadas, de decentralized finance, sendo construído em cima deles. Muitas das stablecoins rodam em cima do Ethereum. Tem até coisas de NFTs que rodam em cima do Ethereum. Então, o Ethereum, eu acho que assim, como já tem um segundo grande uso de caso de cripto que eu acho que está se estabelecendo aí. Acho que talvez a gente pode até falar mais de decentralized finance, mas você pega algumas dessas decentralized exchanges, as grandes, como o Uniswap, ela negocia mais que a Coinbase, que é a maior exchange de cripto aqui, que vai fazer... Não sabia, já está com mais volume que a Coinbase? Depende do dia, mas sim, a gente já está falando aí de entre 1 e 2 bilhões de dólares de volume negociado todo dia, e tem vezes que é bem mais. Então, assim, já são usos de casos importantes, assim, essas coisas já estão sendo usadas. Então, eu com certeza olharia, esse é um negócio que a gente sempre costuma falar, Decentralized Finance é o uso de caso em cripto, que é mais interessante, mas que a mídia mainstream praticamente não fala. Se você procurar Uniswap, que é esse grande protocolo de Decentralized Exchange no Wall Street Journal, você vai ver 0 menções. Se você que é o principal agora até, né? O Uniswap, deixa eu ver aqui, ou é o Compound, tem aquele, o DeFi Pulse, é o Compound, tá o primeiro aqui. Isso, o total de contratos de valor que está trancado dos DeFi está agora em 50 bilhões. Vou até compartilhar aqui, ó, deixa eu botar aqui, Stop Screen, deixa eu compartilhar minha tela, porque impressiona isso, o número tem crescido bastante. Aqui, o DeFi Pulse. Então, tá aqui na tela, 50,7 bilhões, total value locked, e a dominância do Compound, 18,55. E aqui tá o Uniswap, tá em quarto lugar, né? Exatamente. O Compound, o Maker e o Aave, que são os 3 primeiros, eles são protocolos de empréstimo. Então, eles são diferentes aí do Uniswap, que é um protocolo de exchange. Em market cap, o Uniswap ele é maior do que os outros. Em volume trancado nos mercados, nos contratos, esses 3 são maiores. E esse número que você está mostrando, vai um pouquinho mais para cima aqui na tela, a gente está falando em 51 bilhões de dólares de valor dedicado a essas aplicações de Decentralized Finance. A gente estava fazendo um webinar bem recente com o pessoal da Fundstrat, que talvez você conheça. Eles estavam falando que se isso fosse um banco, isso seria o banco de número 50, mais ou menos número 50 nos Estados Unidos em termos de ativos, como o maior banco. Então, assim, já é um negócio bastante relevante, assim, além das stablecoins e um monte de outra coisa que acontece. Já seria um grande banco brasileiro, um dos maiores. Possivelmente, exatamente, por ativos. Então mostra, e eu gosto dessa estatística porque ele mostra como já é grande, mas também mostra o quanto de potencial que tem para crescer, né? Que se você olhar um Chase ou um Wells Fargo, esses grandes bancos aqui, cada um deles tem trilhões de dólares de ativos, né? Então, essa parte de Decentralized Finance, a gente acha que tem que olhar muito de perto, é muito mais novo, tem muito mais risco. Não estou falando que não tem, é uma parte do mercado de cripto bem mais nova, então tem risco de segurança, os smart contracts são muito complexos, vira e mexe dá uns bugs, então é aquele negócio mais fio desencapado, tem a questão regulatória, para DeFi é menos clara. É uma boa definição, o fio desencapado. Ainda é um pouco, assim, porque ainda é muito cedo, esse mercado praticamente, a tecnologia já está sendo desenvolvida há coisa de 5 anos, mas como mercado, é coisa de 1 ano que isso realmente surgiu. Acho que tem um ponto importante em DeFi, porque a gente tem, digamos, temos o blockchain do Ethereum, onde a maior parte dos contratos dessas aplicações são desenvolvidas, e essa, digamos que está bem resolvida em termos de código, de segurança. Sim, a gente sabe que tem aquela transição para o Proof of Stake, ainda não aconteceu, mas enfim, digamos que o Ethereum está mais ou menos resolvido, em termos de rede que está rodando. Mas muitas dessas aplicações são novos contratos, então são novas linhas de programação, novas linhas de código de programação,
E alguns podem conter erros ou vulnerabilidades. E a gente está gravando agora no dia 5 de abril. Ontem, 4 de abril, domingo, um contrato desses de DeFi que foi hackeado, o X-Force, ou Force, e perdeu alguns milhões de dólares, e o token caiu 80 milhões. Aí é tipo, imagina, esse é um problema que no mercado tradicional hoje a gente não tem. É como se a analogia do que aconteceu com esse contrato seria uma CBLC, que é uma custodiante no Brasil, acordar um dia e dizer, ó, meus amigos, aquela debenture lá da Rodovias Tietê, a gente perdeu os dados, a gente não sabe quem é que é dono de nada, então, cara, foi pro saco. Isso é inadmissível, né? Mas nesse mundo ainda acontece. Ainda acontece. Uma das coisas que a gente faz nesse índice, esse é um índice que a gente tem uma curadoria um pouco mais de perto, então isso é uma das coisas que a gente olha. Então, essa parte de segurança, tem empresa que faz auditoria de segurança de smart contracts, então você consegue olhar algumas coisas, mas assim, nada, você nunca vai conseguir algo que é, assim, ou vai demorar para você ter algo, negócio que é totalmente à prova de falha. Então, pode acontecer. Em geral, esses hacks acontecem nos protocolos menores, não nos que fazem parte do nosso índice, que aí Uniswap, Aave, esses aí já estão bem mais consolidados, mas realmente pode acontecer, o risco é maior. Porque a gente tem assim como de algoritmos criptográficos, nós temos os padrões que já foram testados ad nauseam há décadas e estão sendo utilizados na internet toda. No Ethereum, a gente também tem padrões de smart contracts. Tem o ERC20, que é para criação de tokens, esse está praticamente consolidado. Tem o ERC721 para os NFTs, né, os tokens não fungíveis. Talvez a gente precise que esses contratos realmente se consagrem em termos de segurança também, e para isso precisa ser mais testado, auditado, como é o Ethereum, como é o Bitcoin. Sim, e isso eu acho que vem com o tempo. Eles são mais complexos por natureza e eles interagem entre si, né? Em DeFi tem essa ideia de composabilidade, não sei se eu inventei uma palavra aqui. Nem sei em português existe. Mas é essa ideia de que você tem a exchange descentralizada que interage com o protocolo que gera uma stablecoin, que gera com outro protocolo que acha o melhor yield para você. Então, todos esses caras, eles interagem entre si. Que faz isso ser mais complexo ainda. Então, não é simples, não. Mas é super interessante. Assim, o progresso que tá acontecendo nesse mundo de DeFi é um negócio totalmente impressionante. E aí, das outras redes, eu concordo com a visão que você colocou de que o Ethereum responde a outra pergunta, comparando com o Bitcoin, e eu acho até que são complementares, mas o Ethereum tem mais concorrência, eu diria, do que o Bitcoin. Sim, é o Polkadot, é o Cardano, é a da Binance, a Binance Chain, agora BNB. Nesse mundo, então, de redes de blockchain para aplicações descentralizadas, quem que você acha que também tem um potencial tecnológico? Não estamos falando de preço, é realmente de tecnologia. Eu acho que isso é um ponto importante. O Ethereum com certeza está na liderança, né? Então, a gente olha, por exemplo, o nosso índice de Decentralized Finance, todos os protocolos hoje são protocolos que existem no Ethereum. Não tem nenhum ainda que está fora. Considerando a nossa metodologia de índice, que é uma metodologia voltada em ser algo que um investidor institucional consegue investir. Já tem alguns protocolos grandes de outras redes de DeFi, mas eles ainda não fazem parte do índice, ainda faltam normalmente um ou outro requerimento para chegar lá. Mas dito isso, realmente, e o Ethereum está passando por um upgrade importante aí, que vai ser um processo aí de 2 ou 3 anos. Então tem um monte de coisa acontecendo aqui, e aí existem outros protocolos que também estão, que surgem como concorrentes do Ethereum. Um deles que é bastante grande tem todo o ecossistema da Binance, que é uma das maiores exchanges, ou talvez a maior exchange do mundo. Você tem um protocolo chamado Solana. Esse não está no nosso índice, é um protocolo pequeno, mas é um protocolo que sempre aparece quando o pessoal fala de DeFi. Ele é um protocolo feito meio que para ser, eu diria, talvez especialista ou otimizado para DeFi. Ele tem um suporte importante da FTX,
que é uma exchange de cripto, de derivativos de cripto bastante grande, bastante importante aí, que vem surgindo ao longo do tempo. Você tem outros protocolos, como Cosmos, Polkadot, que são também bastante interessantes. Esses protocolos, eles até expandem um pouco a visão do Ethereum, no sentido de que eles são protocolos que eles conseguem conectar blockchains diferentes. Então, a ideia aqui desses... Interoperabilidade de blockchains, né? Trazem interoperabilidades com modelos diferentes. Polkadot e o Cosmos tem modelos bem diferentes, a gente pode até entrar no detalhe se quiser, mas aqui a ideia de criar essa internet de blockchains, né? Então é uma visão até, eu diria, mais abrangente do que DeFi. Então realmente tem muita coisa acontecendo, e vai ser muito interessante ver como que esse mercado de DeFi vai se desenvolver ao longo dos anos. Em geral, o que a gente costuma ver, e que eu acho que aconteceu com o Bitcoin, inclusive, as aplicações que dão mais valor, que acruam mais valor para o protocolo, elas acabam sendo favorecidas. Então, por exemplo, stablecoin, né, que é um uso de caso que, vamos dizer, no caso do Bitcoin, ele vale menos do que a ideia do sound money, né? Mas no começo, o Tether, ele existia num protocolo chamado Omni, que era um fork do Bitcoin, né? Eu lembro. Ao longo do tempo, o Tether começou... Antes era Mastercoin, não era? Acho que, não sei exatamente. Ele tinha outro nome, eu não sei se era Mastercoin, mas ele tinha talvez. outro nome e ele mudou para Omni depois. Omni Layer, né? E isso acabou migrando para o Ethereum. É verdade. Hoje, você já tem muito DeFi acontecendo no Ethereum, então o uso do caso de stablecoin, aí o pessoal já começa a falar, não, eu estou indo para o Tron, eu estou indo para algum outro, porque as transações acabam sendo priced out, assim, do blockchain, elas são preteridas em favor de outras aplicações que que agregam mais valor. Então é muito interessante ver isso, e acho que vai ser muito legal de ver como isso vai acontecer. A gente é muito fã da metodologia de índice, que é um negócio que, como é muito difícil prever essas coisas, para quem está olhando no longo prazo, se você tiver um índice bem construído, ele meio que você tem uma alta chance, eu diria altíssima chance, de acabar capturando isso dentro do índice ao longo do tempo. Até uma pergunta específica sobre o índice. Qual é o prazo a janela de rebalanceamento que vocês utilizam? Se é que pode dizer, 1 mês, 2 meses, 3? Não, posso sim. A gente reconstitui o índice a cada mês, que é mais rápido, uma frequência maior do que de índices normais, né? Índices de ações e tal. Índices de ações o mercado ele é mais rápido do que os mercados normais. Eu estava comparando Exatamente. Os últimos 10, 15 dias, o que subiu o Cardano, Polkadot, Filecoin, então... Exatamente. Então, essa é uma parte super interessante de metodologia de construção do índice, mas aí a gente optou por uma frequência maior, exatamente por isso que você está falando, porque o mercado se movimenta muito rápido, mas também a gente tem alguns buffers, né? Porque, assim, também não adianta o ativo... Se um ativo terminar o mês 1 centavo acima do outro, aí a gente vai vender o outro e trazer um, aí você também começa a gerar muito turnover no índice, que também não é bom. Então, a gente meio que tem um balanço aí, e o jeito que a gente endereçou isso foi 1 mês de prazo de constituição e com alguns buffers aí para um ativo entrar ou sair. Muito bem, vamos entrar agora numa pauta que também está, eu digo que sempre o outro lado da moeda. Se por um lado a gente vê o Bitcoin e outros criptoativos com toda essa força, tecnologia, essa inovação transformadora, o outro lado da moeda são as moedas estatais e que os bancos centrais estão fazendo. E até é difícil dizer qual que hoje dá mais valor para o Bitcoin. É o que está sendo desvalorizado, o dólar e todas as moedas estatais, ou é a própria tecnologia e toda a força que ela tem? Acho que elas se retroalimentam. Mas o fato é que o que eu tenho visto dos bancos centrais fazendo, assim, nada para mim me surpreende o que eles estão fazendo. Eu já vinha até prevendo que era a estratégia que eles vêm adotando, especialmente desde 2008, é uma estratégia sem saída. Eles não vão conseguir aumentar a dose desse remédio, não vão conseguir tirar a liquidez nunca, ou por décadas ou mais 50 anos. E indo nessa linha, eles acabam invariavelmente indo cada vez mais linha de mais arbitrariedade, de mais intervenção. E isso pode ter efeitos não apenas de preço,
desvaloriza a moeda, inflaciona o preço dos ativos. É bolsa, é ouro, é criptos, é Bitcoin, imóveis, tudo mais. Mas nessa escalada de arbitrariedade, as políticas dos bancos centrais, quando a gente começa a ver a taxa de juros negativa, agora com a CBDC, Central Bank Digital Currency, que a China está testando, não é um negócio, de repente vai fazer. Não, isso já foi Tá feito, avançado. está sendo testado. A gente começa aí num mundo onde me parece que a única válvula de escape, a única alternativa, the last man standing, é o Bitcoin. Porque eles também vão querer abolir o dinheiro. É o The Curse of Cash, como intitulou lá o Kenneth Rogoff. Vão querer abolir o dinheiro em espécie. E a gente começa aí num mundo onde, se a gente olha o Bitcoin como, de um lado, o valor pela escassez e de outro, o valor pela independência ou a prova de censura, hoje é muito mais valor de escassez. Mas à medida que o mundo vai avançando nesse cenário de intervenção, o valor de independência financeira, para mim, vai ser cada vez mais percebido como o real importante é esse que dá valor ao outro, não o contrário. Enfim, eu já fiz aqui um monólogo, mas queria ver como é que você também tá pensando nessas questões, porque assim, é impressionante o que a gente está vivendo, né? Eu concordo muito com você. Essa parte é interessantíssima do que está acontecendo a estrutura do sistema monetário, né? Assim, até fazer um parênteses grande, não é a minha especialidade, mas o dólar, ele foi a moeda de reserva do mundo absoluta por décadas, né? Desde o Bretton Woods. Mas hoje você começa a ter a China desafiando isso um pouco. Esse é um sistema que realmente... eu costumo falar sempre, quando as pessoas me falam, mas o Bitcoin é muito complicado. Eu falei, legal, me explica o dólar, então. Me explica o sistema do dólar, como funciona, em detalhes. E realmente acho que tem várias partes desse sistema que elas são, às vezes, um pouco instáveis, né? Então, se você imaginar que até não muito tempo atrás, se a China quiser comprar petróleo de algum país do Oriente Médio, essa transação tem que ser feita em dólares e ela vai ser ultimamente liquidada no Federal Reserve de Nova York, né? Você pode imaginar que nem a China, nem o país do Oriente Médio gostam desse arranjo, né? Mas é um arranjo que teve um lugar e sempre aconteceu, sempre foi assim, desde Bretton Woods. Agora você tem a China e você começa a ver, digamos, essa estrutura começando a ser ameaçada de um jeito que eu acho que não foi nas últimas décadas. E essa parte de CBDCs, né, das Central Bank Digital Currencies, acho que vai ser meio que um componente central dentro disso. Assim, é um quebra-cabeça complicado, não sei dizer o que vai acontecer, mas como você falou, a China tem um projeto de Central Bank Digital Currency, que na verdade que não é novo, que já tem vários anos que está sendo se desenvolvido. Verdade. O que eu ouço falar é que a ideia é que esse negócio tenha um grande piloto na Olimpíada acho que a Olimpíada de Inverno, que vai ter em Beijing, em 2022, esse vai ser o grande teste, né? Os Estados Unidos super atrás, mas mudando muito a retórica, né? Então tem uma das governors, né, que faz parte do board do Fed, que é a Lael Brainerd, e eu até escrevi isso em algum lugar que a gente publicou na Bitcoin. Você vê o que ela falava de CBDC há 2 anos atrás, era tipo, isso aí a gente não vê utilidade nenhuma. Agora eles já falam, não, peraí, a gente está olhando e estamos olhando com cuidado e a gente quer ter certeza de que a gente não vai perder, a gente não vai desperdiçar o valor a situação de reserva mundial do dólar, porque a gente perdeu um movimento tecnológico. Então, a retórica do Fed mudou muito, vários bancos ao redor do mundo também mudando o stance deles, inclusive no Brasil, se eu não me engano. O que eu acho que é importante aqui é que, assim, realmente, as CBDCs e o Bitcoin, eles têm similaridades no nome, mas fora isso, eu diria que o objetivo acho que às vezes eu tenho dificuldade de entender como eles poderiam ser mais diferentes, né? Mas basicamente o Bitcoin é sobre menos controle da base monetária e de transações, enquanto as CBDCs elas são exatamente o oposto disso, né? Eu acho que é o seguinte, a gente vai ver no futuro, os dois vão conviver. Eu acho que isso é bom para o Bitcoin, no sentido de que a proposição de valor do Bitcoin fica bastante mais clara, e a proposição de valor das CBDCs fica bastante mais clara também. Eu acho que o mercado tem que decidir qual vai ser, cada pessoa decide qual que é o
o ativo monetário que prefere usar. Mas eu acho que vai ser um desenvolvimento interessante aí, principalmente se você coloca coisas tipo Libra na Libra, que agora chama Diem, né? Que é Diem, a cripto do Facebook, vulgarmente denominada exatamente, assim. o projeto de, vamos dizer, cripto do Facebook. Então, ainda tem isso, né? Então, você tem o que eu costumo falar assim, acho que o dinheiro no futuro vai ser todo digital. O que você vai ter você vai ter coisas do tipo Bitcoin, que são mais independentes, vamos dizer assim. Você tem o dinheiro promovido pelo Banco Central, que são os CBDCs, e talvez você comece a ter essas stablecoins promovidas por empresas, né? Como é o exemplo do Facebook. Acho que é um desenvolvimento bastante interessante, que tem implicações grandes, né? E eu acho que é algo que vai ser bem interessante. Para a gente acabar aqui, última pergunta, que é algo que sempre vem à tona, sempre vem a preocupação, porque acho que é a última crítica ou a última arma dos céticos. Mas alguma hora vão proibir o Bitcoin, vão proibir as criptos, não tem como fugir disso. O próprio Ray Dalio também já falou isso. E hoje é um dia muito emblemático, porque é 5 de abril, é o dia da Ordem Executiva 6102 de 1933, quando Franklin Delano Roosevelt proibiu a posse de ouro nos Estados Unidos, e os cidadãos americanos foram obrigados a entregar o seu ouro ou certificados de ouro em troca de notas promissórias do Federal Reserve, que não prometiam nada, e sob pena de multa de $10.000 à época, ou 10 anos de detenção. Cara, 10 anos de prisão. Aí a pergunta, né? Será que realmente isso pode acontecer com as criptos? Está distante? Como é que você vê essa possibilidade? É uma ótima pergunta. E mais uma coisa, aniversário do Satoshi, né? O Satoshi, do perfil dele, né? No perfil dele, ele colocava como aniversário o dia de Correto. hoje. Provavelmente não é uma coincidência, né? Mais uma crítica velada dele. Exatamente. Parabéns para o Satoshi, seja lá onde ele estiver. O que eu diria nessa parte de regulação é o seguinte: acho que vale a pena entender como que está o ambiente de regulação hoje. E o que a gente está vendo no último ano, ou talvez no último ano e meio, teve meio que uma bifurcação. E aí, se você está em cripto, mas se você está na via regulada, vamos dizer assim, se a sua custódia está na Fidelity ou na Coinbase, você fez um processo de KYC para entrar, ou num fundo como o nosso da Bitwise, nesse pedaço do mercado de cripto, a gente ficou impressionado com quão progressiva ou com quão boa os avanços regulatórios foram no último ano. Né? Teve algumas cartas aí, né, do OCC, que é um braço do Treasury, do Departamento do Tesouro aqui, que regula bancos, extremamente para frente em relação ao cripto. Eu tenho certeza que coisas desse tipo ajudaram empresas tipo PayPal, tipo Visa, tipo Bank of New York, tipo Morgan Stanley, começar a colocar o pé mais dentro de cripto. Né? Então, se você está nessa parte regulada do mercado de cripto, na verdade, os avanços regulatórios que a gente viu, pelo menos aqui nos Estados Unidos, surpreenderam muito positivamente. Se você está na parte menos regulada, vamos dizer assim, e aí tem essas exchanges, que elas estão, em geral, pelo menos elas estão fora aqui dos Estados Unidos, elas estão em jurisdições como Seychelles, que é difícil de chegar, em geral, americanos são proibidos de negociar nessas exchanges. Aqui também teve uma surpresa, pelo menos na minha opinião, e a surpresa foi que os reguladores foram com uma mão mais pesada do que eu esperava em cima deles. Né? A BitMEX, que é uma das... era o maior veículo de negociação de cripto, né? uma exchange de derivativos de futuros. De futuros, eles foram um dos co-founders, chegou a ser preso, né? Então, assim, não é a SEC falando que você violou securities laws, assim, a gente está falando de violação do Bank Secrecy Act, assim, são coisas importantes, né? Aquelas coisas meio que nos Estados Unidos you don't mess up with. Então, assim, teve essa bifurcação muito grande. Eu acho que essa bifurcação vai continuar. Uma coisa que eu acho positiva é que
nessa nova administração, sem ter opinião sobre a administração, mas vários dos reguladores que estão entrando, ou que acabaram de entrar, têm bastante experiência com cripto, né? Então, o head da SEC, Gary Gensler, ele dava aula de cripto no MIT, o head do CFTC, que é uma agência irmã da SEC, que olha commodities, experiência em cripto, ou CC, antes era o Chief Legal Officer da Coinbase, agora também uma outra pessoa que tem experiência em cripto. Então, assim, tem muito mais, acho que o governo está olhando isso com muito mais cuidado e colocando pessoas que têm mais expertise. Quando a gente olha para frente, assim, o que eu costumo falar é assim, regulação nunca, principalmente a gente, Fernando, regulação nunca anda na velocidade que a gente gosta, vai meio para frente, 2 passos para frente, 1 passo para trás. Eu acho que vai ser um pouco inevitável, assim, eu acho que é o paraíso libertário e de não ter governo, etc. e tal, eu acho que não é algo que vai se realizar nos próximos anos, mas, assim, eu estou otimista com a trajetória geral de regulação de que cripto está adquirindo. Eu acho que nos dois partidos, né, aqui, republicano e democrata, você tem gente que defende bastante o mercado de cripto. Isso já aconteceu, isso não é novidade, é só olhar a história de como era a criptografia lá atrás, como era a internet, assim, né, essas grandes inovações tecnológicas. Tem uma certa tensão para estabelecer um ambiente regulatório em que ela possa florescer, mas em geral, pelo menos aqui nos Estados Unidos, isso aconteceu. Um negócio que o Matt costuma falar, o Matt tem muita experiência em ETF, ele é um dos pioneiros disso, que ele costuma falar, é que às vezes a gente esquece, mas em 2003, 2004, o pessoal de ETF teve tudo que também, todo mundo teve que ir lá depor no Senado, porque eles eram vistos como eles iam acabar com o empreendedorismo americano e etc, e não sei o que, era weapons of mass destruction e etc e tal, todos esses termos foram usados para ETF, não hoje, lá atrás, 15, 20 anos atrás. Hoje ETF é visto como um negócio totalmente inócuo, né? Eu acho que cripto vai passar por esse momento, e está passando por esse momento, e aí não é um negócio linear, tem riscos, e existe o risco da regulação ser feita de um jeito que impeça o desenvolvimento do setor. Se algum país fizer isso, minha opinião, provavelmente o outro país vai acabar percebendo a oportunidade e vai acabar adotando isso, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Para ter um confisco do nível EO 6102, que é a ordem que baniu ouro aqui, eu acho o seguinte, um negócio importante que a gente sempre costuma falar essa ordem executiva do FDR, ela surgiu porque a gente estava no padrão ouro na época e o Fed queria expandir o seu balanço. Então, ele precisava desse ouro para expandir o seu balanço. Para fazer um negócio parecido hoje, você vai precisar de uma narrativa muito mais totalitária, né? Ou seja, a justificação é uma justificação mais difícil, porque hoje o Federal Reserve tem liberdade para expandir o balanço quanto ele quiser, né? É uma narrativa, assim, para quem, e acho que muita gente considera esse episódio como uma das grandes violações, né, de direitos individuais nos Estados Unidos. Para fazer isso com o Bitcoin, ou até com o ouro de novo, né, para fazer isso hoje, eu acho que é bastante mais difícil, não vou te falar que é impossível, mas a narrativa precisa ser bem mais agressiva do que foi lá atrás. Eu concordo, e até eu adicionaria, eu acho que um chamado outright ban, né, uma proibição direta, assim, autoritária, não, é crime possuir Bitcoin, por exemplo. Algo desse tipo, para que algo desse tipo seja realizado, né, uma lei desse tipo seja passada, a coisa vai precisar ter degringolado tanto, e acho que a gente vai estar num cenário tão catastrófico financeiramente, economicamente, que eu acho que as pessoas não vão nem dar bola para isso. Vão dizer, quer proibir? Beleza, proíbe, mas os meus bitcoins vocês não vão pegar. Eu acho que eu vejo um pouco dessa forma, não sei se você também pensa parecido. Concordo 100%. Eu sempre falo, as pessoas imaginam esse cenário como se o mundo fosse hoje, só que o governo... Não, realmente muita coisa vai mudar e é difícil de saber como que as coisas vão acontecer. Dito isso, acho que talvez você comece a ver de jurisdições diferentes, né? Eu acho que os Estados Unidos é um país, é uma jurisdição talvez até favorável nesse sentido, porque são difíceis das maiorias serem atingidas, né? As instituições são feitas para ser difícil de ter esse tipo de decisão
totalitária de um lado. Tem outros países que eu acho que talvez não, que esse tipo de coisa é mais fácil. Eu tenho até algumas conversas na Índia, né? Eles estão Eu tenho lido. tentando banir o Bitcoin e tal. Então, acho que realmente o risco de jurisdição, vamos dizer assim, de onde você está, até talvez como investidor, é um negócio que talvez comece a ser até mais importante do que é hoje, talvez. É verdade. Davi, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo. Pô, acho que foram quase 1h30 aqui de muito conteúdo, insights. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. Só posso deixar meu agradecimento. E se você quiser deixar alguma mensagem final, algo que a gente não tenha falado, que vale a pena passar, por favor, fique à vontade. Obrigado, Fernando, por esse espaço. Foi um prazer estar aqui. Vou te falar que nem percebi que passou 1h30. Para mim, passou muito mais rápido. Quando quiser falar de novo, o cripto é um assunto vasto. A gente só, assim, ainda teria mais um monte de coisa para discutir. E o que eu falaria para quem tiver interesse em estudar mais sobre cripto, entra no site também do nosso da bitwiseinvestments.com. A gente tem bastante material lá que a gente publica. Ou segue no Twitter, Dlawan, D-L-A-W-A-N-T. No Twitter, e a gente continua essa conversa. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Davi. Um grande abraço. Valeu. Realmente o Davi conhece bastante sobre esse mundo e ele trouxe pontos excelentes que tenho certeza que vocês vão tirar muitas lições dessa nossa conversa, dessa conexão criptoativos, e que eu queria agora apenas acabar com um breve resumo dos principais pontos, né? Que a gente precisa entender o Bitcoin como uma verdadeira revolução tecnológica. Ele é o ouro digital, a reserva de valor na era da internet, ouro digital ainda potencial, por conta da sua volatilidade, como a gente já falou. Os demais criptoativos, eles podem até ter um potencial de valorização maior, ganhos exponenciais, mas é claro, com muito mais volatilidade e muito mais risco. Então sempre tenham isso em mente. Um token lá que tem um valor de mercado muito menor que o Bitcoin e menos liquidez, pode valorizar mais, mas ele tem muito mais risco. Então tenham cuidado. Há oportunidade, mas há também risco. E por fim, que estamos sim no início de uma transformação tecnológica. Então esse foi o nosso Conexão Criptoativo, nosso Ulrich Connection. Espero que tenham gostado dos 4 episódios. E agora o que eu quero trazer para vocês é a informação, como eu já tinha antecipado no nosso primeiro episódio, que esse é um conteúdo preparatório para a nossa nova turma, turma 4, do curso Ciclos de Mercado, e que agora tem uma novidade, porque a gente vai ter também um curso de Bitcoin e criptoativos inteiramente produzido por mim, inédito, algo que eu nunca tinha feito e apresentado, e nunca tinha aberto um curso como esse. E ele vai ser incluso no pacote Ciclos de Mercado. Não vamos cobrar nada além do que já foi, do que nós já tivemos nas turmas anteriores. Então, o Ciclo de Mercado será pelo mesmo valor que tivemos na turma 1, 2 e 3, mas agora com adicional de Bitcoin e criptoativos. E os alunos das turmas anteriores terão acesso ao novo curso de Bitcoin e criptoativos. então não se preocupem, vocês vão poder assistir também na íntegra. Então, nossa turma 4 Ciclos de Mercado. Até eu quero já dizer que aqui embaixo tem, aqui em algum lugar da tela tem um botão de lista VIP para vocês se cadastrarem, porque quem se cadastrar na lista VIP vai receber imediatamente o e-mail com todos os detalhes e se preparar para a matrícula que nós abriremos no dia 19 de abril, 19, segunda-feira, e quem estiver na lista VIP vai receber antes dos demais, que vai abrir às 8 horas as matrículas para quem estiver cadastrado na lista VIP. E as matrículas para os demais abrem às 9 horas. E o bônus especial para quem se matricular no primeiro dia é o acesso vitalício a qualquer momento, a qualquer mês, ano, para sempre, vai poder assistir todo o conteúdo do curso. E quando ele for atualizado, como está sendo agora, também vai poder assistir o conteúdo, ou se tiver algum agregado, como temos Bitcoin e criptoativos nesse momento, também vai ter acesso a qualquer instante. Então, pessoal, esse é o nosso Ulrich Connection, segunda-feira, 19 de abril, nova turma do Ciclo de Mercado. Todos os alunos que já participaram e que estão muito satisfeitos, primeiro, meu muito obrigado, e agora vocês vão ter um conteúdo adicional, que é o curso de Bitcoin e criptoativos. Fico por aqui, espero que esse conteúdo do Ulrich Connection tenha sido muito produtivo, que vocês tenham tirado vários ensinamentos, compartilhem também com amigos, com familiares, e vejo vocês segunda-feira,
dia 19 de abril, para a abertura da matrícula da turma 4, ciclo de mercado. Um grande abraço.